A paz do Senhor, minhas irmãs. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Agora nós estamos aqui abertos para o YouTube e eu creio que Deus vai acrescentar, Deus vai dar crescimento a este grupo. Eu creio que Deus vai usar as mulheres que já estão aí trabalhando há algum tempo, né, estão fazendo aí a obra do Senhor. Estamos distante, mas muito perto, muito próximas, e eu creio que Deus vai usar este meio de comunicação para alcançar outras vidas, né, não só mulheres, homens, jovens, crianças, né, aqueles que tiverem acesso. Por isso eu peço às irmãs que compartilhem, curtam, né, para que essa palavra, essa mensagem alcance outros corações, né, não só de servos de Deus, mas daqueles que precisam ouvir uma palavra, né? Esta semana nós estamos aí debaixo de um tema, nós vamos falar a respeito de pontes. Quantos homens e mulheres dentro da palavra de Deus que foram meios de bênção, foram instrumentos de bênção, de vitória, foram usados pelo Senhor, se deixaram ser usados pelo Senhor para que outras vidas fossem salvas, fossem libertas, curadas, restauradas. Temos grandes exemplos, né, dentro da palavra de Deus. Vamos falar de ponte. Quando nós pensamos em ponte, irmãos, nessa ponte física que nós vemos no nosso dia a dia, nós sabemos que a ponte, ela interliga dois pontos que está distante, né? Aquilo que era um obstáculo, a ponte, ela tira, ela permite que esse obstáculo ele seja ultrapassado, ele seja vencido. Então a ponte, ela tira os obstáculos para que nós possamos acessar o lugar onde nós precisamos ir, chegarmos, né, no local onde nós queremos chegar e fazer o que nós precisamos fazer, né? Então nós vemos esses grandes homens e mulheres de Deus. Vamos estudar, a minha irmã vai trazer palavra nesta semana, e eu creio que Deus vai nos fazer entender que nós também somos ponte na vida de alguém, ponte de bênção, que você seja uma ponte de bênção, que você seja um instrumento de Senhor neste tempo, hoje, agora, já, em nome de Jesus. E pensando neste tema, irmãs, Deus bradou no meu coração fortemente. Não tem como iniciar esta semana sem nós falarmos no maior, né, de falar de Jesus, que foi a nossa ponte, é a nossa ponte de salvação, é o nosso meio, é o meio pelo qual nós somos salvos, somos livres, somos libertos. Ele é tudo na minha vida, Ele é tudo na sua vida também, eu creio assim. Eu quero usar um tema que está aqui no livro de Filipenses. Eu quero ler esse texto, que é um texto maravilhoso, que está lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um texto maravilhoso que nós conhecemos de cor e que mostra essa grandeza deste Deus, um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, mas que abre mão da sua glória por amor, sabe? Ele decide vir, encarnar, sabe? Para ter uma vida como eu e você, uma vida simples, uma vida de labuta, passando dificuldades, vivendo o dia mal, porque não foi só flores. Nós sabemos que foi difícil o período de ministério de Jesus Cristo aqui na terra, e não só o seu ministério, mas eu acredito que toda a sua infância, como eu, como você, passamos por situações difíceis. Eu creio que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele também passou por momentos difíceis, ele também teve que superar situações, mesmo sendo Deus, ele estando aqui nessa terra, 100% homem, 100% Deus, mas ele fala que ele abriu mão da sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sabe? Mas antes ele se aniquilou, ele assumiu a forma de servo, sabe? Ele veio para fazer por mim e por você aquilo que nós sozinhos não podíamos fazer. Que ponte maravilhosa, que Senhor maravilhoso é esse. E tudo foi por amor, porque lá em João 3,16 a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos distantes, nós estávamos caminhando para a perdição, nós estávamos caminhando para a condenação, mas por causa deste grande amor, Deus, ele por amor, ele entregou o seu Filho por mim e por você. Que coisa maravilhosa, que ponte maravilhosa é o nosso Senhor. Quando nós lemos este texto de Filipenses, nós vemos que Paulo está exortando a igreja ali e pedindo aos irmãos que eles continuassem no amor, né? Que eles continuassem na humildade, na santidade, que eles buscassem ter Jesus como exemplo. Então ele falou, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu fico olhando, Jesus é o nosso exemplo, querido, em tudo, Jesus é o nosso paradigma, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso tudo, sabe? Jesus, ele foi tão humilde, ele foi tão simples. As pessoas hoje têm, infelizmente, maquiado o evangelho e feito do evangelho coisas assim que a gente olha e fala, não é necessário, porque tudo que Jesus ensinou, tudo aquilo que ele fez, foi de maneira verdadeira, de maneira simples, e ele alcançou vidas e tem alcançados. Nossa, quantos anos o nosso Senhor já passou, já andou por essa terra, já cumpriu o seu ministério, né? Já morreu, ressuscitou, está nos céus, assim nós cremos. E nós vemos que mesmo assim a palavra dele continua viva, ele continua operando, ele continua trabalhando, o Pai continua trabalhando, o Espírito Santo continua trabalhando ao nosso favor, e nós estamos sendo abençoados a cada dia por este Deus, sabe, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não foi arrogante, ele não foi soberbo, ele não se colocou acima, ainda que ele é acima de nós, ainda que ele tem todo o poder, toda a glória, mas ele se esvaziou por um momento dessa glória, sabe, do seu poder, para cumprir um projeto, para cumprir um propósito, de ser essa ponte na minha vida e na tua vida, e de fazer com que esta separação que havia entre mim e Deus, entre nós e Deus, por conta do pecado herdado de Adão, por conta dos nossos próprios pecados, porque nós somos pecadores, ainda que regenerados, mas nós continuamos pecando. Por isso a nossa luta diária de nos santificarmos, de buscarmos ao Senhor, de estarmos observando a tua palavra, aprendendo com ele, sabe, de buscar todos os dias a santificação, buscarmos andar, sabe, de acordo com a sua vontade, renunciando este mundo, às nossas próprias vontades. Então nós lutamos a cada dia, mas não foi fácil, nós estávamos caminhando para a perdição, mas ele, pelo seu grande amor, ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso erro, ele assumiu o nosso lugar. Era para nós sermos condenados, era para nós perecermos, mas pelo amor, pelo grande amor do nosso Senhor, ele se colocou no nosso lugar, né? Como ovelha muda, ele foi para o matadouro, ele assumiu o nosso lugar ali, ele se fez maldito por mim e por você, para que hoje eu e você fôssemos abençoados, para que eu e você hoje fôssemos salvos, livres, libertos, né? Eu gosto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus lá em João fala muito, né? O livro de João é maravilhoso. João, lá no Evangelho de João 14:6, vai dizer, eu sou o caminho, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é este meio, Jesus, ele é este acesso direto ao Pai. Não tem como nós pegarmos atalho, não tem como nós fugirmos disso, não tem outro nome, não há outro nome dado nos céus, na terra, pelo qual o homem seja salvo. Não tem, é somente em Jesus. Ele é o nosso meio, ele é o nosso acesso. Em João ele vai dizer, né, outro texto, ele vai dizer, olha, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, achará pastagem. Ele é a nossa porta, ele é o nosso caminho. Então nós precisamos entender que sem o Senhor, nós não chegamos em lugar algum. Talvez você está aí, parou para ver este vídeo e você ainda está buscando meios de salvação em outro nome, sabe? Em religiões, em lugares que te levam ao vazio, que não preenche esse espaço. Eu lembro que quando eu ainda não andava nos caminhos do Senhor, eu tinha um vazio que nada preenchia, nada do que eu fazia conseguia preencher este espaço. Esse espaço é de Deus, que está dentro de
mim, que está dentro de você, é um espaço que pertence ao Senhor. Nós somos criados para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Sabe, o Senhor deseja habitar em mim, deseja habitar em você. Ele quer ter comunhão comigo, Ele quer ter comunhão com você. Ele é este meio, este acesso, essa ponte que nos leva a Deus, que nos leva ao Pai. Talvez você esteja trabalhando, correndo, buscando outros meios, mas nesta tarde eu quero te dizer, somente em Cristo você vai chegar, somente em Cristo você vai ter salvação, sabe, libertação, refrigério, paz. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Jesus pode entrar, que Jesus pode mudar, que Jesus pode transformar, porque eu vivo isso na prática. As minhas irmãs que estão neste canal vivem na prática. Nós somos abençoados diariamente por este poder, por este Deus que cuida, que zela, que não me deixa, que não te deixa, que está conosco todos os dias, faça chuva, faça sol, é de manhã, é de tarde, é de noite. Talvez você está vazio aí, mas Deus quer preencher este espaço. É Ele que precisa preencher este espaço na sua vida. Quantos, meus queridos, em depressão? Quantos na dependência de remédios? Quantos buscando, sabe, encontrar paz, alegria nas drogas, no álcool, no sexo desenfreado, e não consegue se satisfazer em nada, não consegue ter alegria, tem família, mas não é feliz, tem filhos, mas isso não alegra o coração, é bem sucedido, tem um bom trabalho, tem uma boa casa, uma vida estabilizada, mas nada disso alegra, sabe, pessoas que vivem, sabe, quantos não tiram a sua própria vida, porque há esse vazio, há essa angústia, no momento que está ali na festa, no momento que está no meio daqueles que gosta, né, compartilhando, está feliz, está sorridente, mas quando está sozinho, querido, a alegria some, vem a tristeza, vem a angústia. Nós sabemos que o diabo, ele é oportunista e ele se aproveita de momentos como esses justamente para trazer mais opressão, para dizer, olha, tira a sua vida, olha, dá fim nisso, olha, você nunca vai ser feliz, você nunca vai vencer, para quê, sabe? E a gente começa a desvalorizar aquilo que Deus já nos tem dado, mas eu quero dizer para você nesta tarde, há um Deus no céu que abriu mão, sabe, para vir, para encarnar, para viver aqui, sabe, para cumprir um propósito, para que hoje eu e você pudéssemos viver, sabe, momentos de paz, momentos de alegria. Deus, ele tem uma nova história para minha vida, ele tem uma nova história para a tua vida, ele tem já um projeto para mim, um projeto para você, ele não me deixa, ele não te deixa. A palavra de Deus vai dizer que pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor, sabe? Isso quer dizer que a mulher, né, o homem, o ser humano, ele pode esquecer, a situação pode ser difícil, ele pode, sabe, deixar de amar, deixar de cuidar. O homem é falho, o homem é pecador, o homem muitas vezes é duro de coração, mas nós temos um Deus que é um Deus de amor, ele é de justiça, mas ele é um Deus de amor. Se você clamar, se você buscar, se você dobrar o seu joelho aonde você estiver, não interessa onde você está, você pode estar numa sarjeta, você pode estar agora dentro de um quarto escuro, se você clamar, a mão do Senhor vai até você, ele tem poder para te arrancar desse trevas, sabe, tirar você das trevas, trazer você para a luz, sabe, ele tem poder para transformar, para te libertar, para te restaurar, para te dar vida nova. Eu estou falando de um Deus que tem todo o poder e que nada é impossível para ele. Talvez você olhe e veja a sua situação e fala, meu Deus, para mim não tem mais jeito, mas eu digo para você, tem jeito, tem solução, tem escape, tem livramento. Nós servimos um Deus poderoso. Se você clamar, Deus pode entrar onde você estiver, Deus pode te alcançar. A mão do Senhor tem poder de entrar onde eu não posso entrar. A minha voz pode chegar em lugares, queridos, eu não sei aonde este vídeo vai chegar, mas que aonde a minha voz chegue, que chegue também o livramento, que chegue o escape, que chegue a bênção do Senhor, que chegue e saia a presença de Deus, que você seja tocado em nome de Jesus. Ele é este meio, ele é esse acesso. Se você está precisando, sabe, se reconectar com Deus, se ligar com Deus, sabe, voltar, porque quando Jesus ele vai para a cruz e ele dá ali o brado, o véu do templo,
Ali ele se rasga de alto a baixo. E ali, querido, ali representa essa separação que havia entre nós, a humanidade e Deus. Toda separação, tudo aquilo que impedia o nosso acesso de chegar a Deus, que foi tirado por conta do sacrifício de Jesus. Hoje nós temos liberdade de entrar na sua presença. Na antiga aliança, eles precisavam levar o sacrifício, entregar nas mãos do sacerdote. O sacerdote fazia essa conexão, o sacerdote era essa ponte, mas hoje ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso pastor. Nós temos acesso, nós temos liberdade de entrar na presença do Senhor. Sabe, de maneira simples. Talvez você queira aprender uma oração maravilhosa, talvez você queira aprender a falar bonito, mas não precisa de nada disso. Você só precisa ter um coração sincero. Você só precisa clamar, Pai, e Ele vem ao teu socorro nesta tarde. Você entenda, você tem um meio, você tem uma porta, você tem um caminho, você tem um acesso que te leva a Deus. E quando você chegar na presença desse Deus, você tem paz, você tem alegria, você tem abundância de vida. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode fazer por você. Aquilo que você não consegue, Ele consegue por você. Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar. Eu quero que você se apegue a esta palavra, que você entenda. Essa semana nós vamos crescer nessa palavra, na revelação dessa palavra dentro desse tema, mas que você aprenda. Jesus, Ele está disposto, Ele sempre está disposto em fazer isso, sabe, em te trazer. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está disposto a te levar a novas experiências, Ele está disposto a te levar ao Pai, ao colo do Pai. Abraçada pelo Senhor nesta tarde. Que o Senhor te visite nesta tarde, onde quer que você esteja. Sabe, num leito de dor, na cama de hospital, dentro de uma prisão. Talvez você esteja aí num quarto, pensando em tirar sua vida. Não tira. Ele te deu e somente Ele pode tirar. Tem o dia certo, a hora certa. A vida e a morte está na mão de Deus. Não atente contra a sua vida. Não faça nada no desespero, na angústia. Ore, coloque essa tristeza diante do Senhor. E busque ao Senhor, busque a face dEle. Peça para Ele falar com você. Peça para Ele te socorrer. Quantos testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço e que olharam para os céus e clamaram, Senhor, me socorre. E Ele estendeu a sua mão, e Ele levantou, e Ele restaurou. E hoje são servos, homens e mulheres de Deus, que estão na presença de Deus fazendo a sua obra, que testemunham e que nos edificam muito. Então Deus pode fazer na tua vida também a esperança, a saída, há um meio, há um acesso. E esse acesso a Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu trouxe aqui apenas uma parte da tua palavra, muito pouco, Senhor, porque o tempo não nos permite, mas que o Senhor venha abençoar este meu irmão, esta minha irmã, que aonde ele estiver, Senhor, que esta palavra, meu Deus, não fique apenas nos ouvidos, mas que desça para o coração, meu Deus, e que o Senhor, meu Deus, levante este homem, levante esta mulher, que o Senhor levante este jovem, esta criança, meu Deus, que o Senhor venha tirar toda a tristeza, toda a angústia, que você venha fazer com que eles entendam, meu Deus, que é por meio do Senhor que nós temos salvação, que nós temos liberdade, que nós temos restauração, que nós somos verdadeiramente curados, restaurados, livres, libertos. Eu peço ao Senhor, toca, Senhor, em cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor venha abençoar de maneira grandiosa e que aquilo que eu não consegui produzir em palavras, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo produza em cada coração e que vidas sejam salvas e edificadas no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, uma semana de bênção, uma semana de vitória, e amanhã temos mais. Em nome de Jesus, Deus abençoe.